Seja bem-vindo ao meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Aqui quem fala é Wesley. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Meus irmãos, vamos falar sobre a inconstância. Todos nós, crente, temos um problema de manter uma constância daquilo que nós separamos para fazer algo, seja um estudo ou uma leitura da palavra de Deus, ou até mesmo manter constância na oração. Todo crente tem uma inconstância. Mas qual que é o problema de o crente ter constância naquilo que ele quer fazer para a glória de Deus? Qual que é? Recentemente eu vou voltar a falar sobre um jovem que morreu aos 31 anos, Charlie Kirk. Ele, desde novo, bem novo mesmo, ele tem feito aquilo que Deus colocou no coração dele, de fazer algo para a glória de Deus, de evangelizar, abrir lugares assim para falar do evangelho, abrir nas faculdades ele pregava e tudo mais. Por que eu quero falar isso? Sobre a alusão, sobre aquilo que ele tem feito e sobre o que nós estamos fazendo para a glória de Deus. Veja bem, meus irmãos, os jovens, principalmente aqui no Brasil, o jovem não tem tido a constância com Deus. Se você pegar os jovens das nossas igrejas, perguntar a ele como está a sua constância com Deus, a sua vida de oração, a sua atividade para a glória de Deus, o que você tem feito e para quem? E a maioria dos jovens, eles não têm, eles são mais frágeis, são sensíveis, são inconstantes e não tem aquela constância com Deus. A maioria deles são bem sensíveis, frágeis, chorões, que dá muito trabalho. Pastor, sempre tem dúvidas, sempre precisa de ajuda, nunca anda sozinho, mas sempre, a todo momento, precisa manter alguém do lado para ajuda. Isso é ruim porque a, nós precisamos estar maduro, nós precisamos ser maduro na fé cristã. Quando nós não temos a constância com Deus, nós somos frágil, fraco, nós precisamos de alguém. Nós não pensamos, não discernimos, não temos sabedoria. Então, isso é a constância de ter uma vida, uma vida com Deus, uma vida santa com Deus. Então, por isso que nós caímos, né, em variadas situações. O que que eu quero dizer sobre isso? Que nós, crentes, devemos sempre ter uma comunhão com Deus na oração. Eu vou ler só um versículo aqui, está aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Orem sem cessar. Ore sem cessar. Aqui Paulo não está falando que todo momento, todo minuto, todo segundo, todo instante você deve estar orando. Orar mais que Daniel, que orava 3 vezes ao dia. Não, ele não está querendo dizer isso. Aqui quer dizer de uma constância. Uma oração é, fervorosa, uma oração de verdade com Deus. Devemos fazer isso constantemente. Constantemente com Deus. Por quê? Tem que ser constante. Porque assim você vai conhecer mais a Deus, vai depender de Deus, vai ser forte com Deus, cheio do Espírito Santo. O que que acontece hoje? Porque os jovens de hoje não são os jovens de antigamente. Não são os jovens como John Wesley, com George Whitefield, Jonathan Edwards, João Calvino, Martinho Lutero. Porque os jovens não são como esses jovens antigamente, que era constante com Deus. Se olhar
para trás, aqueles homens de trás, eles fizeram muitas coisas. E se realmente nós somos nuvens testemunha, então devemos colocar em prática aquilo que ele colocou também, colocar para pegar o bastão e falar, assumir o posto. O problema dos jovens de hoje, não, eles são inconstância por conta disso, são frágeis, não sabem o que é namorar, não sabem o que é guardar um dinheiro, não sabem como trabalhar, não sabe, é inconstante, é frágil. E o remédio da inconstância é jovens, homens e mulheres, virar homem de verdade, um homem virar homem, mulher virar uma mulher de verdade. Então, ser constante na obra de Deus. Constante. O que, que é um jovem inconstante? É ele faltar na igreja, no culto, porque foi jogar bola, ou foi assistir um jogo. O que é a inconstância de uma jovem, uma mulher? É faltar no culto, em vez de estar no culto, tá conversando com as amigas, preocupada com estética, com isso, aquilo. Então, isso faz com que os jovens sejam inconstantes. Inconstante, não assuma seu posto, não mata no peito e fala, eu assumo esse ministério. Então, por isso que nós temos problema hoje em dia na igreja. Muito problema, principalmente o maior problema que eu acho, na minha opinião, da igreja é os jovens. Porque se os jovens fossem maduros na fé, homens e mulheres de Deus, a igreja era uma igreja muito avivada. Porque a geração que vem é essas daí. As crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos jovens. Então, são isso aí. Então, o remédio para constância é virar homem e virar mulher. Então, orar, ser cheio de Deus, orar continuamente, orar fervorosamente. Que não, eu volto a falar, não estou falando para você orar todo segundo, todo instante, mas ter uma rotina de oração, sabe? A inconstância é você começar e não terminar. Esse é o nosso problema. Nós começa, depois não termina, aí fica inconstante. Isso é inconstância também. Então, o que, que nós devemos fazer é suplicar a Deus fervorosamente em oração, pedir para que Deus nos dê a graça, para que, né, as nossas orações continuem, seja constante, ter uma vida regada diante de Deus, uma vida santa diante de Deus, orar continuamente, ter um momento de oração, da parte da manhã, da parte da tarde, e antes de dormir, a parte da noite, ou mais fervorosamente. Mas manter esse estilo de oração. Então, orar sem cessar. Esse estilo. E sempre quando for no outro dia, você continuar naquele mesmo dia, no outro dia, e vai passando um ano. Isso é constância. Constância. Então, oremos para que nós não vivamos dessa maneira, inconstante com as coisas do Senhor. Matar no peito, assumir ministério, sabe? Fazer tudo para a glória de Deus. Parar de chorar, parar de ser mimado. Quando você está constante com Deus, vivendo cheio de Deus, você não dá trabalho para ninguém, para pastor, para igreja, para ninguém. Então sejamos constantes. Assumir o seu posto, né? Assumir, viver para a glória de Deus. Ser um homem maduro, ser uma mulher madura, cheio do Espírito Santo. Então é isso que nós devemos. Eu falo isso porque é o que está acontecendo no nosso meio. É o que acontece no nosso meio. É o que está acontecendo no Brasil. Você pegar as igrejas, principalmente as neopentecostais, você vai ver é, recheado de jovens. Mas quando você pega os vídeos ali deles, se comunicando, conversando, o diabo tem medo nenhum de nenhum deles. Não assusta nem nada. O diabo nem vai mexer com eles. Nem mexe. Satanás, ele fazer, vai tentar você, vai fazer que você caia em pecado quando ele vê e sabe que você é um homem ou uma mulher de Deus. Agora, esses daí que ficam brincalhão, sabe? Não ter conversa espiritual, o diabo nem vai, nem
nem tenta. Então, esses jovens aí, qualquer coisinha, são chorões, são mimados, são frágisinhos, sabe? Por quê? Não é constante, porque o que que sai da boca dele é o quê? São outras coisas, coisas nada a ver, seculares da vida. Não consegue só explicar coisas seculares da vida. Se pedir para explicar o que é o evangelho, o que é os atributos de Deus, o que é ser um homem santo, piedoso, não vai saber responder nada disso. Mas a conversa que rola são outras coisas. Então, o que eu quero deixar para vocês que vão ver esse vídeo, que ore sem cessar, tenha uma vida de santo diante de Deus. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós cai assim, né, de rendimento, mas que nós não entregamos. Sejamos, pedimos a Deus que Deus nos dê graça para que nós reacenda essa essa fé, esse vigor fervoroso na oração. Porque os nossos irmãos antepassados, eles fizeram muitas coisas, mas de joelho, de joelho. Então a oração é tudo. Oremos, oremos sem cessar, continuamente, mas essa oração é uma oração fervorosa, é uma oração constante. Então devemos manter essa conexão permanentemente com Deus, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos, que eu espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar com seus amigos e familiares. Fica com Deus. Um abraço.